Sou Sara Helena, sou psicóloga, sou doula, sou educadora perinatal, tenho minha empresa que chama Gerando Novas Vidas e também trabalho junto com essas profissionais lindas aí e os doutores da nossa equipe que chama Nascendo em Família, na assistência humanizada ao parto. Nós trabalhamos com a educação perinatal, com o período que acontece antes ou durante a gestação, durante o nascimento e após o parto, seja ele parto ou cesárea. Então, hoje a gente vai falar dessas diferenças. Enquanto psicóloga, eu gosto bastante, né? Fui para a área da saúde, porque é encantador, né? Trabalhar como doula e o milagre da vida. Mas, na verdade, esses 15 anos, com o trabalho que a gente vem fazendo, a gente vê avanços, recuos iguais. Então, eu pensei nessa frase, iniciar com essa frase que tem tudo a ver com o trabalho que vem acontecendo, né? E por isso a diferença na assistência. Então, o parto é o que mais impressiona o ser humano, né? Por ser um ato fisiológico. Porque comer é um ato fisiológico, ir ao banheiro é um ato fisiológico. Então, ele começa, a gente tem vontade de forma aleatória, né? A gente não manda, vamos parir agora. Não dá para a gente marcar o parto como a cesariana. E, além disso, então, os cuidados dispensados à mulher nesse momento do nascimento, na parturição, na história dela, de parto, é o melhor meio de estudar os avanços e recuos de uma civilização, da cultura, de como se trata a mulher, o nascimento, o bebê, a família, como está isso hoje, e a gente faz esse paralelo, não comparando, porque eu penso que cada coisa existe porque tem a sua época para existir também, e algumas coisas perduram por várias gerações e ultrapassam até uma época, mas tem coisas que ficam para trás. E algumas pessoas continuam presas, enfim, por conta de crenças e falta de informação. E aí eu pergunto a vocês, assim, eu não digo antigamente, né, porque eu acabei de fazer meus 50 anos, mas nasci em 70, então minha mãe nasceu em 1938 e às vezes eu consigo fazer, assim, lembrar de como ela me falava da infância, de como foi a minha infância e de como é agora a infância da Serena, né, da nossa filha que tem 9 anos, de como tem sido essa mudança. E aí não sei se as mães de vocês, né, os pais de vocês, mas a minha, claro que a gente já perguntou isso várias vezes, não teve curso para fazer o parto, não teve preparação, ninguém pensava nisso antes. Como eram os cursos de preparação para o trabalho de parto? Ninguém falava em trabalho de parto. Por acaso, minha mãe pariu os 3 filhos, mas o movimento começou ali em 1950, 60, 70. Antes disso, ou no meio disso para frente, aconteceu esse boom de cesarianas que a gente já sabe. Então, cursos para o parto não se falava, né? E o que você fazia, aprendia durante a gestação? O que as mães faziam? Só se trabalhava e ficava grávida, a gente se preparava? Às vezes sim, né? Quando eu comecei a minha carreira, há 15 anos ainda alguns hospitais ainda faziam uns cursos de gestante, cursos que cada profissional falava um pouco da sua área e no fim aconteceu que eles não existem mais, mas como preparava o corpo para parir, né? Quem falava no corpo para parir, né? Quem dizia, eu vou parir? Cursos para maternidade e paternidade, né? Ou maternagem e paternagem, que a gente também pode falar assim, também não existiam, porque sempre se considerava a gente então, a gente é filho e quando for mãe e pai, a gente vai saber, né? Como educar. E hoje a gente tem aí inúmeros cursos e estudos mostrando como que a gente tem que estar educando, formando para esse ser que está chegando, que vai nos modelar, nos copiar, independente das suas escolhas, mas que seja uma pessoa boa, porque nós somos da mesma espécie. E aí, quando a gente fala em humanização, a gente fala em cidadania e fala que o ser humano trata bem o outro ser humano, porque nós somos da mesma espécie. Então, quem fazia parte da rede de cuidado, né, após o nascimento? Às vezes as avós faziam, porque as mulheres ficavam mais em casa, talvez na época. Agora não, agora a gente trabalha. Esse final de semana, eu encontrei minha vizinha, né? Parece engraçado, mas... E há um ano, então, fez um ano o bebê dela. E aí eu disse, ei, como é que está te virando? Já voltasse ao trabalho? Aí ela disse, estou trabalhando direto, 24 horas, mas só com ele. Então, ela não consegue voltar ao trabalho. E está um bocado pensando em talvez tirar o mamado à noite para ver se ela consegue descansar mais. Está numa fase que tem que refletir sobre esse cuidado, senão ela começa a baixar a qualidade no cuidado dela e o bebê começa a adoecer. É assim que funciona. Então, hoje a gente já sabe que pode ter e montar uma rede de pós-parto para a gente poder se dedicar melhor ao início da vida do bebê, que são os anos mais importantes da gente, nós seres humanos, porque vai cuidar da raiz, né? Da base
da estrutura. A árvore vai crescer, vamos imaginar, forte, flexível, não precisa ser dura e rígida, mas porque nós ensinamos. Preparação emocional, hoje a gente já fala, né, de hypnobirthing, de vários cursos que preparam fisicamente, mentalmente, músicas e relaxamentos e trabalhos com respiração, para poder ter mais autoconsciência, relaxamento e conseguir vivenciar um momento do nascimento diferente. Não sabíamos, né, dos movimentos, hoje nós fazemos muito movimentos durante o trabalho de parto e buscamos outras posições no parto, e antes não. Me lembro bem que no início eu chegava no centro obstétrico e todas deitadas, com acesso e soro, porque não podia ingerir líquidos e nem se alimentar, então tinha que se hidratar com o soro. E hoje a gente não precisa pôr, né? E fica quase dançando e cantando, né? Rebolando para ajudar o bebê a descer pela pelve. Sabe que o corpo, né, ajuda, que o assoalho pélvico se transforma para receber o bebezinho. E existem evidências científicas, por anos, nós deitávamos e ficávamos numa posição de litotomia, que é aquela posição ginecológica para o parto, mas aquela posição não existe nenhuma fundamentação científica para o parto, pelo contrário, faz mal, prejudica, porque o corpo tem um movimento com o cóccix, que ele aumenta o espaço lá dentro para o bebê nascer, e se você está deitado assim, ele não consegue esse movimento. Então, antes nada era baseado em evidência ou pouco, né? E hoje já existem evidências para dizer que isso é bom, isso não é tão bom, ou pode ser feito diferente. E sobre os procedimentos com recém-nascido, eu quis dar um exemplo, e me lembrei do colírio, né? A Beth deve lembrar. Hoje não se coloca mais o colírio, né? Eu mudaram 15 anos, a gente pediu uma autorização, tentava falar para os pediatras que a mulher fez, então, o exame, anexava o exame dessa bactéria, dizendo que não tem, que o bebê pode nascer via parto, sem colocar o colírio, mas isso era um protocolo, na dúvida, vamos colocar, incluindo os que nasciam de cesariana, que talvez, né, então o risco era até esquisito, mas eram protocolos, né, protocolos. E é interessante o protocolo, porque ajuda a manter, a organizar, né, o que foi feito, o que tem que ser feito e o que vai ter que ser feito. E não pela mesma pessoa, porque como a instituição de saúde tem que rodar 24 horas, outras pessoas vão cuidar daquela cliente, daquela paciente. Mas esse protocolo não precisa ser igual para todas, porque esse é o cuidado mais empático, né, de ver o que a pessoa precisa. Aí eu trouxe alguns estudos que eu vou falar rapidamente, só para vocês entenderem que não é de agora, porque alguns dizem assim, essa turma do parto humanizado e tal, e por muito tempo a gente foi assim, lá vem aquela turma, lá vem o povo do parto humanizado. E não, lá vem as pessoas, os profissionais que estudaram, se atualizaram e continuam estudando e que vão transformar a assistência porque precisa mudar. Essa é a real frase. Já o professor Fernando de Lamaze escreveu em 1950 práticas, aí um método psicoprofilático, então ginástica, relaxamento e exercícios de respiração já ajudavam no parto. Existe um outro livro que chama Parto Sem Estresse, que também trazia um ensinamento sobre posturas e imagens mentais, que é o que a gente também já faz, massagens e exercícios de respiração e relaxamento. Em 2005 tem um livro da Sablandini Calais, que a gente também usa como referência, explica, né, que o períneo, uma coisa é o colo, lá dentro dilatar uns 10 centímetros. Depois, quando o bebê chega no períneo, que ele vai coroar, que a gente vai vê-lo aqui, que ele vai aparecer, então esse períneo, se esperar, ele tem um tempo para também dilatar. Ele vai se estender do tamanho da cabecinha do nosso bebê. Mas a gente quer empurrar rápido, porque sente esse puxo, e também fomos ensinadas naquele antigo protocolo, empurra, vai, põe teu bebê para fora e tal. E a gente sabe que na assistência humanizada o bebê pode nascer devagarinho, porque se a gente aguardar o períneo se alongar, depois ele volta para o lugar, e às vezes você não precisa, você não toma nenhum ponto, o períneo vai e retorna, sem precisar nem ter o pontinho. A Ana Olive Navre, que vocês devem conhecer, em 2015 também, hoje ela já vive em Florianópolis, né? Ela tem um livro que fala do rebozo, que a gente usa para alongar, para ajudar a balançar. O Spinning Babies, que também vocês também já ouviram falar. Nós doulas, né, fazemos o curso para a gente aprender as posições que o bebê está no útero e ajudar com movimentos da pelve, ajudá-lo, às vezes, mudar a posição e seguir o caminho dele. Então, não é de agora, né? Mas agora se estuda mais, porque tecnologia melhorou, né? Então, a gente sabe que canta música
para ele durante a gestação, o bebê tem memória. Quando ele nasce, a gente usa a mesma música e ele se acalma, dorme e tem lembrança. Então, isso possibilitou por conta da tecnologia que também foi ficando mais afinada, né? E aí, além de tudo, ou apesar disso, lá em 96 também a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, desenvolveu esse manual, que diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito durante o trabalho de parto, parto e o pós-parto. E essa classificação é baseada em evidência científica. E não é só para nós, é do mundo todo, através de pesquisas que foram concluídas no mundo todo, justamente porque existiam localidades que não se conhece o fórceps, por exemplo, que é um instrumento que ajuda, às vezes, num parto bem difícil, ao nascimento. Mas como que fazem lá se não conhecem esse instrumento e o bebê tem que nascer? Então, essas questões começaram a fazer com que pequenos movimentos de médicos, pediatras, enfim, estudiosos, começaram a construir essas pesquisas para dizer, escuta, não está dando certo, né? As coisas continuam iguais, a mortalidade e tal. Então, não é por aí. Eles escreveram em 96, os hospitais já têm, nós temos esse manual para seguir. Deixei até a foto em inglês, porque é o mesmo lá, e eu tenho ele aqui, e eu sempre mostro, que a gente usa isso para se orientar que existem aí diretrizes de atenção positiva, boas, né, ao parto, que é o que nós seguimos. Por isso, assistência humanizada ao parto. Parto humanizado, tudo tem que ficar humanizado, mas deram o nome assistência humanizada ao parto. Podia ser assistência linda, saudável, colorida, entende? Porque às vezes se confunde, humano, humanizado, mas a gente tem que às vezes deixar as coisas mais claras. Então, só vou falar que nessas práticas, olha, a categoria A demonstram aí o que deve ser estimulado, o que é correto, que a gente tem que estar fazendo. Então, um plano de parto, para isso, a gestante e o acompanhante devem dar uma estudadinha para saber escolher, porque ele pode colocar a expectativa, pode fazer suas escolhas e tendo condição de seguir conforme está descrito no plano de parto, que é um documento da gestante. Respeito à escolha da mãe sobre o local, que hoje a gente tem os hospitais e os partos domiciliares, e quase centros de parto ou casas de parto. Está chegando. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente tem já mais de 400 centros de parto. Nós é que estamos copiando e replicando esse modelo diferenciado de saúde, que parto de baixo risco pode acontecer não só no domicílio, mas também em casa de parto e no hospital. Então, o apoio empático, isso que eu falei antes para vocês, né, que não é eu da Paulinha, da Juliana e da Beth do mesmo jeito, porque esse é o protocolo. Não, eu vou perguntar para a Ju, olha, como é que tu está se sentindo? Está tudo bem? Olha, em vez de ficar assim, tu pode ficar nessa posição, se movimentar e tal. E você, Beth, está tudo certo? Olha, se você gritar assim, talvez sua boca seca, quem sabe você faz um outro movimento, deixar um pouco mais molinha. Então, a gente vai estar procurando atender mais de acordo com o que ela precisa e, por isso, conhecer a mulher. Respeito à escolha sobre os acompanhantes, que a gente pode levar o companheiro e a dolo, um profissional, junto. O monitoramento do bem-estar físico do bebê e emocional também da mulher. É como o bebê diz que está bem, é com a escuta fetal, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter. E métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor, como a gente já sabe, massagem, a respiração, os relaxamentos, a visualização, a música, às vezes também pessoas que levam essências, né? Às vezes quando a gente fica numa suíte PPP ou num quarto separado, a gente consegue levar isso, que daí fica só nós, que é o ideal ainda, né? A suíte PPP também é uma recomendação dos cuidados da OMS. Liberdade de posição, movimentos, aí eu coloquei aqui já para vocês verem que não é para deitar, é para ficar naquela posição, e como ele falou, estimula a posição não supina, a posição supina é barriga para cima, e aí a gente vai para aquela mesa para fazer procedimento quando precisa, às vezes para suturar, vai levar um pontinho. Então é legal ficar ali por conta da anatomia e fica bom, mas para parir, não. Então, se vocês forem levadas para lá, tentem sempre mudar a posição, porque vai ficar mais favorável para vocês se vocês ficarem com o apoio da gravidade, por isso na vertical, mais sugerida. O contato pele a pele, então, a gente sabe já, decor, né? E tem até uma história no livro do Dr. Ricardo Jones, que é um dos médicos que a gente também segue e aprende. Ele fala que naqueles filmes épicos, né, antigamente, para serem guerreiros, então, os filhos homens eram separados da mãe, para eles ficarem, então, talvez menos sensíveis, ficarem mais guerreiros, mais frios, e aí se a gente for pensar quantos anos, né? Quantos homens nasceram e quantas pessoas, quando eu comecei há 15 anos ainda tinha o berçário,
lá no hospital de Brusque, que era o hospital e maternidade evangélico, então os bebês nasciam e eles iam lá para o berçário e dormiam, e a mãe também, e depois ia ver 3, 4 horas depois, e agora não. Agora nasceu, colou na mãe, né? Aí o bebê sai lá de dentro e faz, tá bom, é aqui, tá tudo diferente, mas esse lugar eu conheço, né? Então, que bacana como a gente está melhorando. Lembra naquele primeiro slide da cultura, de como a gente está tratando de novo as mulheres, de como a gente está olhando para os bebês do nascimento, da família. Então, a gente está devagarinho, mas está dando os nossos passinhos. E é importante a gente saber, para vocês, isso que eu falei para o doutor, eu quero falar isso, lembrá-los disso, para eles irem falando para os conhecidos, para os amigos, para os maridos, para as amigas e assim por diante. E aí, claro, tenho que colocar sempre sobre a doula, porque nós costumamos fazer café, né? E hoje é online para nos conhecermos e falar da assistência e tal. E às vezes elas falam, eu queria que meu marido tivesse junto para saber e entender o papel da doula. Então, por isso eu também incluí esses slides. E os benefícios de uma doula também pesquisa científica, 50% menos cesárea, menos duração do trabalho de parto, menos pedidos de anestesia, menos ocitocina sintética, né? Menos pedidos de alívio da dor, menos partos por fórceps, enfim, muito mais preparação da mulher. Eu gostei muito desse estudo também, que diz que o acompanhamento da doula, o parto evolui com maior tranquilidade e rapidez, com menos dor e complicações, tanto maternas como fetais, reduzindo significativamente os índices de cesárea, os partos instrumentalizados, o uso de analgésicos e ocitocina durante o trabalho de parto. A gente se enche de ocitocina e as mulheres podem estar até produzindo, né, as doulas também, ocitocina, para que o ambiente, né, fique assim. O entorno é uma das questões que a doula sempre está a olhar e a cuidar. E aí, claro, eu não ia deixar de colocar, né, só para vocês entenderem que lá também, nesse manual, está escrito que é bom fazer e também está escrito que não é mais para fazer, né, e que não deve ser feito. Aí eu botei em vermelho para facilitar, porque tudo era feito meio que de rotina, né? E nada de rotina é bom, porque cada uma precisa de diferentes cuidados. Então, o enema e a tricotomia realmente não se faz mais, porque o enema, que é a lavagem intestinal, antes faziam cesariana com 38, 39, né? Hoje não pode mais antes de 39. Hoje os bebês começam a nascer com 39, 40, vão até 41 e alguns chegam até a próxima 42. E aí a gente vê que o corpo faz isso de forma natural. Então, ninguém mais faz isso, porque um dos sinais que a mulher logo vai entrar em trabalho de parto é evacuar fora de hora. Então, o corpo se limpa de forma natural. A tricotomia, então, os pelos pubianos, enfim, como os pelos do nariz e outros, estão ali para proteger. A infusão intravenosa, que daí, então, a gente chegava no hospital e aí colocava o soro para hidratar, porque, como eu falei antes, ninguém se alimentava e não podia tomar líquidos, então tinha que se hidratar. Pensa, era um cansaço, né? Ficar em jejum. E o doutor está aí para explicar que nem deve ficar em jejum, que não pode. Né? Também não precisa comer uma feijoada. Mas a gente sempre lembra o que come, como se alimenta, para se eventualmente for para cesariana, saber o que tem por lá. Então, dentro desse soro, eles também colocavam esse hormônio, ocitocitos, que é um hormônio que nós mulheres produzimos durante o trabalho de parto, quando fazemos amor, quando estamos muito felizes, damos muitas risadas. Então, o corpo é uma engrenagem natural, e se ele começa a receber, o cérebro para de produzir a natural, porque já tem ocitocina, e aquilo desengrenava, sabe, o trabalho de parto. E aqui vem o uso, a administração em qualquer momento antes do parto, de um jeito que não se conseguia controlar. Hoje se usa com uma bomba que vai controlar esse gotejamento, né, essa entrada, e que vai começar tranquilo, porque é para provocar, né, contrações. E aí um pouco diferente daquelas que são naturais, porque a contração do trabalho de parto é com dor, sem dor, com dor, sem dor. Se houver dor contínua, não é trabalho de parto. E se não houver intervalo, é como as contrações quando tem ocitocina. Não tem intervalo. Então, fica muito doloroso. Um registro, às vezes, difíceis, né? Mas hoje não se faz mais de rotina. Antes era rotina colocar para adiantar e tal. Hoje, não. Só se faz se precisa, que às vezes está ali sem contração e está quase... O bebê está ali, falta, né? Às vezes, então, se usa como profilático, né? Acho que é assim que se fala, para melhorar a condição e tal. E aí a posição, né, de litotomia, enfim, com ou sem estribo, pensa, ainda tinha que pôr as pernas lá antes, tá bom? Para parir. Pensa que hoje a gente para em pé, qualquer maneira que seja mais conveniente para a gente, dê certo ali. Né? O esforço de puxo prolongado, que é o que mais a gente aprende no curso.
que a gente faz, né? Comigo ou com as doulas. Puxo dirigido, isso que eu falei antes. Vai, 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 força, 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 empurra, empurra. Ou faz assim, né? Tranca a respiração, põe o queixo aqui e empurra. Como já existe um empurrão fisiológico, que é o puxo, a gente aprende sobre ele e, não empurra. Deixa o bebê sair devagarinho. Claro, vai escutando, se houver condições. Se precisar, o doutor vai dizer, vai, empurra que o bebê precisa nascer e tal, e a gente empurra, sem dó, tranquilamente. Tá? Mas isso são exceções. Então, bom, sem informação a gente fica à mercê desses protocolos. Eu falando um pouco da questão emocional, deixando com que o outro resolva as coisas para a gente, porque o parto tem muito a ver com o nosso jeito de ser, né? Então, eu sempre vou até o fim com as coisas, vou, mas não termino, tenho mais medo, ou vou com medo mesmo, porque a gente vai viajar com medo, a gente vai andar de bicicleta com medo, a gente vai parir com medo, mas a gente não deixa de ir. E é isso que a gente aprende e vai. Então, conhecer e se preparar, né? Para viver o nascimento. E aí botei aqui para dizer que a informação e orientação melhora o momento para todos, sem exceção, independente do local e de quem for. Melhora para a mãe a condição, melhora para o bebê, melhora para o pai, para a família e para as equipes. Todos. E aí eu acho bem linda essa foto. Aí digo parto com assistência humanizada, para a gente não falar parto humanizado, e dizer, não, é assistência que mudou, porque quando Michel Odan fala para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer, eu entendo que a forma de nascer ou nasce de parto ou nasce de cesariana. E o que muda é o cuidado e a assistência ao parto e à cesariana. E aí, essa foto é muito significativa. Se a gente olhar bem, porque a gente às vezes não para para olhar os detalhes, e na humanização são esses detalhes que fazem uma super diferença. Tem ali só o bebê com as duas mãos, do pai e da mãe. Tem a mulher super confortável, parece que ela está numa poltrona, abraçada pelo companheiro, que enlaça verdadeiramente o corpo dela. Se a gente for olhar bem, olha que quão confortável está essa assistência ao parto. Que é isso que a humanização traz, né? Para poder ter uma saúde fisiológica com segurança, mas também emocional, porque a gente sabe que a gente traz registros da vida intraútero, aliás, desde a concepção, desde pensamentos que antecedem esta concepção, emocionalmente, falando de células. Esqueci de dizer a parte do Dr. Clarinho. Que, na verdade, eu pensei assim, eu dou essa entrada para falar um pouco das diferenças, né? E ele fala porque a fisiologia, o parto, eu digo, sempre vai acontecer do mesmo jeito. Ou mais tempo, ou menos tempo, vai ter que ter contração, a contração vai ter que ser efetiva, e o nascimento vai acontecer, ou de um jeito ou de outro. E aí, nesse slide, eu pego esse tudo amadurece dentro do útero, né? A placenta vai mudando, o líquido vai mudando, o bebê vai se encaixando, vai tomando, né, o seu rumo ali dentro para preparar para o trabalho de parto. Eu sempre resumo esse slide de um jeito mais fácil de falar, que é a vida lá dentro do útero está terminando para que ele possa nascer para a vida extra-útero. Existem sinais que exames vão mostrando que isso vai acontecendo. E aí vai aproximando do dia do trabalho de parto. Trabalho de parto, eu coloquei, né, um pouco da fase latente e também botei fase latente prolongada, né, mas que está no livro. Tem que ter contrações, elas precisam ser ritmadas e tem que haver a dilatação do colo para poder haver o nascimento. E essa dilatação do colo vai depender das contrações. Tá? É uma verdadeira engrenagem fisiológica que dá conta disso tudo. Não dando, existe aí a tecnologia e também alguns cuidados que a gente consegue fazer antes da cesariana. A fase ativa, normalmente para quem não pariu, para primir para 10 a 12 horas, e para múltipla, para quem já pariu, 6 a 8 horas. Eu diria que 4, né? 2 horas e meia. Aí a gente não tem muito assim, a teoria muda um pouco da prática. Então, na verdade, o que é o trabalho do útero, né? No trabalho do parto, enfim, no parto, é a soma das intensidades de todas as contrações necessárias para dilatar esses 10 centímetros para o bebê nascer. Existem aqui alguns sinais que podem ser sentidos todos, alguns pela mulher, já no início do trabalho de parto, que são essas contrações de treinamento, que algumas de vocês já estão até a sentir. A descida, né? O bebê está cefálico, mas ele dá uma encaixada melhor para preparar, né, o trabalho de parto. Então, às vezes ela sente uma pressão, né, e ele muda. E às vezes o doutor também consegue sentir quando ele está fora desse encaixe mesmo, que ele dificulta mais o movimento, né? Fica mais restrito esse movimento. Então, ele também consegue sentir.
E também o parto, então, na saída do tampão, evacuar a falha de horários, como eu falei, e o parto, então, é essa combinação de fenômenos pelos quais o feto, a placenta, né, as membranas se desprendem. Enfim, a gestação termina e agora a gente tem um outro trabalho. Mas, olha, essa foto é muito legal, eu sempre coloco, porque é isso aí, o trabalho de parto possui lá suas fases, as etapas, a gente aprende isso no curso, e essa é a preocupação de o doutor explicar, talvez essa é a mudança de antes para agora, né? Ele também fala sobre as contrações, explica. Então, é um processo natural, fisiológico, que é diferente para cada mulher, para cada corpo e para cada nascimento de um bebê. Porque alguma questão pode acontecer com a mulher, com o bebê ou com essa engrenagem, né? Ela mesmo pode dizer, não quero mais, temos que respeitar. Então, primeiro a gente vai parir, se não der, nós vamos usar os protocolos ou o que tiver para a gente usar, seguro de atenção ao parto, e a gente vai também aderir, enfim, à tecnologia, com certeza, para fazer o que tem que fazer e o que for necessário. Então, é uma parceria grande. E aí eu coloquei, porque eu pensei assim, o que é a parte do médico? A parte da fisiologia, então, o corpo deu tudo certo, a engrenagem fluiu, o bebê nasceu. Ou não, então, a gente tem aí a tecnologia. E aí, quando eu falei antes, quando acontece alguma coisa que talvez no mecanismo, às vezes na engrenagem, né, da fisiologia do nascimento, via o parto, então tem aí as intercorrências. Então, pode acontecer antes, durante, né, o trabalho de parto, porque às vezes ela diz, não, vou parir, né? Tem condições para parir, mas a gente não sabe, né? O doutor sempre fala que não tem uma bola de cristal. Aí todo mundo fala bem bonito assim, eu vi na conferência, né? Que às vezes o bebê não nasce, aqueles casos que o bebê não nasce, aqueles casos que o bebê não nasce. E aí eu digo assim, o bebê dá a sua entaladinha, porque se ele não nasce, ele parou de descer, né? Então eu sempre digo, olha, o bebê dá aquela entaladinha aí, a gente espera e não aparece bebê, a gente também não vai ficar aguardando e aumentando os riscos, porque a gente quer entrar em trabalho de parto. Esperar o bebê dar esse sinal, porque esse sinal é importante de forma fisiológica e emocional, né? É a primeira investida dele para esse mundo, do qual ele vem, do mundo lá intraútero. E aí, como induções, a gente usa ali a ocitocina, o misoprostol, existe mais outro tipo de indução que depois a gente pode falar, não muito usada, mas sim. E existe a opção da analgesia para algumas, também analgesia de parto. E quando eu falei antes, a mulher não quer mais continuar, porque como é o protagonismo, a gente que vai parir, às vezes os doutores ficam olhando e se precisar fazer alguma coisa, eles fazem, mas então a gente precisa saber para poder aproveitar bem mais. Mais ou menos assim, quando a gente A gente tem... eu poderia dar uma contribuição, né, nesse slide, que Oi, ali você doutora. falou fundamentalmente da ocitocina e do misoprostol, né? Nós que trabalhamos com parto humanizado, muitas vezes utilizamos de algumas técnicas para evitar essa medicamentalização excessiva do parto. Por exemplo, eu atendi uma cliente hoje que tem indicação da resolução da gravidez dela, porque ela muito provavelmente está iniciando um quadro de pré-eclâmpsia e ela já está com 38 para 39 semanas de gestação, né? O bebezinho dela já está maduro, com certeza. E ela tem, então, essa indicação de resolução da gravidez. E aí, então, o que eu fiz hoje? Depois de conversar e explicar para ela do que se trata, eu fiz o que nós chamamos de descolamento digital das membranas. Eu simplesmente entro ali com o dedo através do orifício do colo. Quando o colo é favorável, que era o caso, por exemplo, um colo amolecido, eu consigo entrar com o dedo ali e fazer um leve descolamento das membranas ali, bem juntamente na entrada do colo. Isso vai fazer com que na região seja liberada uma série de substâncias que vão facilitar o desencadear do trabalho de parto. A gente pode também se esse colo é favorável, utilizando, por exemplo, o balonete de uma sonda vesical, e introduzir ali através do orifício do colo e, aos poucos, inflando esse balonete da sonda até um volume de cerca de 10, às vezes até 15 ml, que muitas vezes esse procedimento é o suficiente para desencadear o trabalho de parto sem a necessidade do uso das medicações. É claro que muitas das vezes a gente vai acabar lançando mão, principalmente do misoprostol, quando a gente tem uma indicação de indução do parto,
com um colo desfavorável, porque o misoprostol ele vai amolecer esse colo e muitas das vezes, por si só, o misoprostol já é o suficiente para desencadear o trabalho de parto. Isso, tinha uma indução mais mecânica, essas ali, né, que não são medicamentosas, acho, né? Ela é mecânica, mas do ponto de vista funcional mesmo, né, vai liberar ali no local prostaglandinas, que são algumas substâncias que fazem parte do desencadear do trabalho de parto. A gente precisa respeitar, se a mulher está bem informada, ela faz bem suas escolhas. E aí eu sempre costumo dizer, no começo, eu também da carreira dava muita cesariana e a gente explicava que o mais importante é o trabalho de parto, né? E o trabalho de parto, às vezes, dá a condição para o parto. Para o bebê é muito importante passar pelas horas de trabalho de parto, porque hormonalmente falando, é durante essas horas, sejam elas uma, duas, quatro, várias, enfim, é quando acaba de preparar o bebê para o mundo externo, né? Porque ele lá, o sistema digestivo, enfim, não funciona, o respiratório de uma outra maneira, então quando ele sai no meio aéreo, essa transição dele, então tudo isso é importante, não pular o trabalho de parto. Então até existe essa frase, né, o benefício para o bebê, saúde emocional e fisiológica, e eu sempre pergunto para os doutores assim, é mais fácil fazer uma cesariana depois de entrar em trabalho de parto do que a gente marcar e ir lá fazer? Tecnicamente, não existe diferença. Entretanto, quando a gente opera uma cliente que passou por um período de trabalho de parto, e essas contrações realmente foram contrações eficientes, a gente percebe ali no segmento inferior uterino, na transição ali para o colo, nós chamamos de segmento, é ali onde nós incisamos para fazer a esterotomia, para retirar o bebê, a gente percebe que naquele local em específico há um afinamento do segmento. Então, a conclusão que a gente chega, então, e às vezes está tão fino que a gente tem que tomar um cuidado no passar o bisturi ali para não cortar, por exemplo, uma parte fetal, entende? Isso nos diz indiretamente que essa mulher foi beneficiada até do ponto de vista cirúrgico, né? Porque o trauma que eu estou fazendo ali nesse corpo uterino é mínimo. Ao contrário, a mulher que faz aquela cesariana por algum motivo teve que fazer uma cesariana eletiva, não teve oportunidade de passar por um período de trabalho de parto, a gente percebe ali que o segmento é bem grosso, cerca de 3 centímetros de espessura. Você cortar 3 centímetros e cortar 3 milímetros tem diferença. Entendi. Ah, que bom, então, saber. É importante falar isso também, né? Porque às vezes a gente tem aquela cliente que entra em trabalho de parto e daí, não deu parto, vou para cesárea. E aí vem a outra pessoa e diz assim, mas eu avisei que não era para ti isso. Então, pega e assina embaixo, né? E a gente vai dizer, bem informada, não, tu não sabes, eu fiz o melhor, primeiro entrei em trabalho de parto, se deu cesárea, deu, mas o mais importante eu já fiz, que é importante a gente se informar. E não é que dá certo ou errado. De 3 a 5% dos bebês não vão nascer de parto, vão precisar da tecnologia, seja para uma coisa ou outra. Então, a gente tem que sempre levar em consideração. Uma suíte PPP, uma das que a gente mesmo construiu e trabalhou juntos em 2014, 15, 16, quase 17, aqui em Balneário Camboriú. Mas para mostrar a diferença, quando vocês conseguem ficar num quarto sozinhos, com banheiro ou sem banheira, mas o mais importante é esse clima, esse afeto, essa autonomia de poder ficar como quer. Então, isso vocês têm com assistência humanizada. Claro que melhor se tiver num quarto, que vocês possam estar só vocês, a doula. Diferente disso, né? Bem diferente disso. Então, de novo, eu remeto vocês naquele slide de como a gente vinha tratando as mulheres, o nascimento, o bebê, o corpo, né? Como ele é respeitado. Hoje a mulher levanta, eles não ficam assim, todos bem diferentes, e isso para a gente é um orgulho, porque a gente faz parte dessa mudança. Resuminho, no parto com assistência humanizada, né? E parto normal, lembra? Porque é normal, natural, sem intervenção de cócoras na água, promover a ação dos hormônios, e talvez isso que o doutor fala de quando faz a cirurgia ali, seja um efeito dos hormônios durante o trabalho de parto. Os movimentos, né? A gente hoje trabalha com assoalho pélvico e prepara ele também.
Aguardar o tempo de cada mulher na dilatação do colo, né? E na descida de cada bebê, que cada um também tem o seu tempo. Às vezes ela dilata total e o bebê vem devagarinho. O importante e a orientação é que não pare. Se para, talvez a gente tenha que dizer, mas por que a engrenagem, que toda vida faz tudo certo, parou? Então a gente tem que, como é que o doutor diz, ligar o sinal amarelo só, para ficar olhando, porque talvez esse seja o parto que vai precisar da nossa ajuda, de colocar a mão e de fazer e ajudar o nascimento a ser bom, porque é importante não ter registros ruins, mesmo numa situação de emergência, a gente ficar bem, e a informação dá essa liberdade, o conhecimento traz Mas mais na segurança. maioria das vezes, né, Sara, o que essa mulher está precisando é do silêncio. Isso, às vezes também. Ela precisa de menos luz, né, de um ambiente adequado. Os bichos, quando entram nesse processo de parir, eles Aí, procuram locais silenciosos, escuros, porque ali a ocitocina consegue fazer melhor o seu trabalho. exatamente. E a ocitocina são os hormônios. Nós, as doulas, trabalhamos muito com isso, com o entorno, para deixar blindar essa mulher para que os hormônios ajam nela e promovam uma analgesia mais natural, né? A sensação da dor diminui quando a gente consegue fazer com que ela vire, como o doutor disse, meio bichinho. A gente se aninha, a gente faz sozinha, se deixar ela livre, né? Não empurrar com força, para isso conhecer o push e o momento, principalmente se vocês vão para qualquer plantão, nem da rede pública, nem da rede privada, qualquer plantão, às vezes vocês vão encontrar alguém que faça isso, diferente de esperar o bebê sair no seu tempo. Então, importante saber, aguardar o trabalho aí do períneo. O bebê pode nascer devagarinho, depois que ele nasce, vai nascer a placenta, né? Normalmente ela sai devagarinho, é suave, ela sai com cólicas, mas vou dizer que nesses 15 anos a gente cantou para a placenta também. A gente demorou acho que umas 3 horas quase, 1 ou 2 partos só. A dectação placentária é o finalzinho após o nascimento do bebê, o bebê ainda ligado ao cordão umbilical e a placenta está inserida ainda no útero. Então, nós que trabalhamos com parto humanizado, normalmente não clampamos esse cordão assim imediatamente. Nós aguardamos aí ao menos uns 3 minutinhos para que o sangue que esteja contido nessa placenta, parte dele vá para o bebê, que o sangue é, na verdade, do bebê. E por que a gente clampa preferencialmente após os 3 minutos? Mas também não muito mais que isso, porque também pode passar um excesso de sangue para o bebê. Esse excesso de sangue depois vai ser destruído no corpinho do bebê, vai ser metabolizado e eliminado em forma de bilirrubinas. Então, aí, às vezes, a criança fica amarelinha logo depois que nasce, porque passou muito sangue da placenta para o bebê. E em relação à dectação placentária, hoje que se sabe que a mais segura é aquela que o médico, quem está ajudando no parto, ajuda ela a sair. É o que nós chamamos de dectação assistida. O que a gente não deve esperar muito também? Porque existem situações em que a placenta está se descolando da parte central dela para fora e ali o sangue pode ficar oculto e causar depois na mulher uma anemia importante. É sempre um cuidado de olhar, né, quando ela sai, se não veio, enfim, quebradinha para ela sair inteira, para não ficar nada lá também. Ela descola. Então, Isso às mesmo. vezes. A gente tem que acionar de forma muito cuidadosa, mas ajudar ela a sair, sabe? Muitas vezes a gente também usa o artifício de massagear o fundo uterino para que ela se descole, se já faz um tempo que a mulher está ali esperando a dectação, isso não acontece. A gente coloca o bebê para mamar, que também libera ocitocina. Estimular a mama ali, estimula a liberação de ocitocina e essa ocitocina vai ali e ajuda a dectação, né? A gente já tem como conduta, logo após o nascimento do bebê, fazer a ocitocina intramuscular justamente com o objetivo de promover a dectação, né? E evitar um sangramento pós-parto. Achei essa foto muito legal, uma palestra mais antiga, mas é o que a gente faz e tenta fazer, em vez de colher, acolher. Eu acho que, né, Sara, o que diferencia a assistência tradicional de uma assistência humanizada, além, é claro, de quem está trabalhando com o parto humanizado, está sempre conectado, ligado nas evidências científicas mais atuais, não fica simplesmente repetindo aquelas práticas estabelecidas no sistema obstétrico de longa data, está sempre na pesquisa, sempre se aperfeiçoando,
O que diferencia, além desse aspecto da questão técnica, essa imagem ela mostra muito bem acolher, né? Acolher. Essa mulher se sentir segura e se sentir acolhida. Isso faz toda a diferença. Eu acho que essa é a essência da diferença das assistências. É mesmo, que bom. E aí eu digo sempre, né, que depende, que transforma a experiência do nascimento, essa diferença no cuidado e na assistência, que o doutor acabou de falar. E a questão E relacional do profissional que está assistindo, né? A questão relacional. Eu sou naturalmente muito chorão e quando nascem os bebês, na maioria das vezes eu choro. E se foi naquele nascimento que houve uma relação profunda do profissional com a mulher, com o casal, eu choro mesmo, porque qual o problema de um profissional chorar? Algumas pessoas acham, não, eu acho para mim que isso é um coroamento do nascimento quando ela foi assistida de forma humanizada, sabe? Houve entre nós, profissional e cliente, eu vou chamar de cliente, uma relação profunda. O médico profissional, seja ele médico ou enfermeiro, obstetra, quem está assistindo, enfim, esse nascimento, se ele se envolve profundamente com aquilo, com certeza a assistência que ele está dando é humanizada. Bem diferente daquela situação em que a cliente recebe ordens, ela tem que se posicionar da forma como é conveniente para o profissional, e esse profissional pouco se comunica com a cliente. São coisas bem diferentes. e vou dizer que, assim, quando nós trabalhávamos, o senhor falou desse envolvimento, e eu me lembrei de quando nós trabalhávamos juntos ali no ISEV, e em alguns nascimentos também, a gente também se abraçava, o senhor lembra? A gente se abraçava, entre nós da equipe, médico, Claro, doula, todo mundo se abraçava e comemorava a chegada e essa alegria. Acho que isso aí faz parte da humanização, por isso é difícil, porque as pessoas não estão dispostas a sentir muito, né? Ou talvez agora mudando, né? E eu vou dizer, assim, é sempre uma minoria, né, que transforma. Então, nós somos uma minoria, mas não tanto, viu? Porque conferências, encontros vêm acontecendo para dizer que a assistência tem que mudar. Então, nós não somos aquele modismo mais que alguns pensavam. Assistência humanizada é uma assistência recomendada. E aí vai demorar. Eu fico pensando quando a Serena for parir. Vai na rede pública, na rede particular. A gente não só recebe ordens, doutor, com todo respeito, a gente ainda toma bronca, né? Eu, como doula e como mulher, falo isso. Não só recebe ordem, você também toma bronca, pagando. Então, essas situações, se nós, com exemplos e agirmos de um jeito correto, que é o que a gente está fazendo, é só prestar assistência, não vai mudar, né? Esse mês a gente tem que capacitar uma legião de doulas para informarem as mulheres e a gente fazer essa transformação. Mas eu já terminei e agora é a vez de vocês. Vamos aproveitar o doutor para a gente conversar sobre algumas dúvidas. É tão legal quando você atende uma cliente dando alta para ela depois de um parto, né? Ela já está na fase adiantada do puerpério e ela te diz assim, doutor, eu encontrei tudo que eu busquei contigo. Eu busquei acolhimento e eu encontrei. Eu busquei segurança e eu encontrei. Isso é muito bom, muito bom. A diferença é disparada entre uma assistência e outra. Parece que você não está mais fazendo certo. Você começa você mesmo a entrar em crise, sabe? E estou vendo acontecer coisa que não é para acontecer. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Por isso, ainda hoje, depois de 15 anos que a gente está aí na lida, é importante se preparar, se informar para poder fazer boas escolhas e melhorar a qualidade da chegada do bebê e do nosso parto e do nosso momento. Porque não é para tomar bronca, não é para seguir ordens. Hoje em dia, mais, a gente tem autonomia, é para ser diferente. Lembrando aquele slide lá, né? Como a gente trata as mulheres, e a gente tem que estar se informando para não ficar à mercê disso que já está. Aquilo não cabe mais. Que se torne comum, né?
que com informação, né, todas as mulheres, todas as pessoas vão saber realmente o motivo que a gente faz as coisas desse jeito e vão se empoderando, né, e sabendo que pode ser feito melhor e vão buscar também, né? E assim a gente vai promovendo a mudança aos poucos. Eu vou explicar para vocês assim, ó. Uma cliente não pode ficar em jejum. Por quê? E eu, como médico anestesista, sei disso, que uma gestante que ficou 6 horas, por exemplo, em jejum, ela está com o estômago cheio, mas é de ácido do próprio estômago. Se, porventura, ela regurgitar e aspirar aquele conteúdo ácido, esse ácido vai queimar o pulmão dela. Né? Índice de mortalidade de mais de 90%. Os clientes que aspiram o conteúdo do estômago com ácido puro, né? Mortalidade altíssima. Né? Ao passo que, se você dá líquidos claros para essa cliente, ou seja, água, suco, gelatina, né? Essa acidez do estômago vai diminuir bastante. Se, porventura, ela regurgitar e aspirar aquele conteúdo, a morbidade, os riscos que ela vai estar exposta é muito menor. Né? Mas muitas clientes também querem comer alguma coisa sólida durante o trabalho de parto. Né? Então, eu não proíbo que elas o façam, mas elas têm ciência que, se porventura elas regurgitarem e aspirarem alguma coisa que tenha sólido, o risco também é aumentado. Então, essa preocupação da questão do jejum é relacionada a uma situação de uma intercorrência grave, né? Em que essa cliente teve que ser entubada, por exemplo. Ela teve que ser entubada, o anestesista teve que entubar, e na hora de fazer a intubação, na perda da consciência, houve um refluxo desse líquido que estava no estômago, né? Foi até a boca, até a laringe, e foi aspirada. Né? O médico humanizado, ele tem que dar as informações para a cliente se empoderar desses conhecimentos.